Criar ranking é uma tarefa muito comum para um analista de dados, seja para criar relatório, dashboards ou até identificar informações duplicadas em um determinado conjunto de dados. E você saber fazer isso da forma correta é essencial para quem quer fazer análises mais avançadas e, principalmente, se destacar da grande maioria das pessoas no mercado. Mas, afinal, como fazer isso usando a linguagem SQL? Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer e atualmente trabalho na Europa com análise e engenharia de dados. E aqui no canal eu sempre gosto de falar sobre as Window Function. Eu já trouxe aqui diversos vídeos sobre o Window Function de agregação, o Window Function de offset, mas eu ainda não tinha trago nenhuma vez uma Window Function de ranqueamento. Pois bem, isso acaba hoje, porque você vai aprender como fazer ranking usando SQL da forma mais simples e fácil possível. Bora lá? Bom, galera, eu já estou aqui com a tela do meu computador compartilhada com vocês para a gente aprender aí na prática como que a gente faz esses ranqueamentos. E eu já deixei uma query aqui pronta, mais ou menos pronta, para a gente não perder tanto tempo aqui criando a query do zero, tá? E a gente vai entender um pouquinho dessa query e aprender como que a gente cria um ranking geral e um ranking baseado em um grupo, em um determinado grupo, tá bom? Então vamos lá. Essa minha query aqui, ela é uma query que ela vai em uma database de vendas e relaciona com produtos. E a ideia aqui é que eu tenha, por exemplo, o total, quanto foi que cada produto ele vendeu em um total, né? Então aqui eu não estou fazendo filtro nenhum de período, tá? Mas eu poderia, por exemplo, filtrar aqui um ano específico ou uma determinada condição específica. Aqui eu não vou filtrar nada específico para a gente conseguir ter um montante maior de produtos, tá bom? E aí quando a gente executa aqui essa query, eu vou executar aqui essa query, nós vamos ver que nós temos aqui 3 colunazinhas: produto, descrição e venda líquida, tá? E aí, quando você quer fazer um ranking, a primeira informação que você precisa pensar é: legal, eu quero fazer um ranking de quem? Quem que eu quero classificar? É o vendedor? É o produto? É o grupo de produto? É uma marca específica? Então, você precisa saber quem você quer classificar. E nesse cenário, a gente quer classificar, por exemplo, a coluna produto, ou a descrição do produto, né? A gente quer classificar o produto de uma maneira geral. Então, eu quero saber qual foi o produto que mais foi vendido. Quem é o top 1? Quem é o primeiro? Quem é o segundo colocado? Quem é o terceiro colocado? Então, o que eu quero classificar aqui é o produto. E a segunda pergunta que a gente precisa fazer é com base em que a gente quer classificar. Então, ora, eu quero classificar o produto com base na minha venda líquida, certo? Eu poderia ter aqui uma coluna de custo e eu poderia querer classificar o produto com relação ao custo, ou com relação ao custo médio, ou com relação ao lucro, tá? Então, eu tenho inúmeras possibilidades. Então, as duas perguntas, antes de você começar a fazer qualquer ranqueamento, é: o que eu quero classificar e por quem que eu quero classificar? Então, você tendo isso em mente, que você quer classificar, por exemplo, o produto com base na venda líquida, nós vamos gerar aqui uma quarta coluna, uma colunazinha virtual, onde nós vamos ter aqui as posições 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente para cada posição do produto. E aí, como que a gente cria esse ranking dentro do SQL? A gente vai utilizar aqui uma Window Function, a Window Function chamada Roll Number. Inclusive, essa é uma das funções que eu mais uso, né? Uma das Window Function que eu mais uso no meu dia a dia de trabalho. Então, ela é muito útil para você fazer essas classificações, tá? Só que só o roll number, desse jeito que eu escrevi aqui, ele não é suficiente para ele fazer uma classificação. Se a gente tenta executar, você vai ver que ele vai dar um erro dizendo que a função do roll number, ela exige uma cláusula over, tá? Então, toda window function, ela precisa dessa cláusula over, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai obedecer o SQL e vai pôr a cláusula over aqui. Só que só desse jeito que está aí, também não vai resolver o meu problema. Se eu executar aqui, ele vai dizer que dentro da cláusula over, eu preciso ter uma cláusula order by. Então, o que eu vou fazer? Eu quero ordenar. E o que é esse order by aqui dentro da cláusula over quando a gente está falando, por exemplo, de um ranqueamento? Lembra daquele ponto que eu falei que você precisa saber por quem você vai classificar? Então, é exatamente aqui que entra esse por quem.
E aí, se a gente for aqui de novo no nosso output, nós vimos que... conta da vírgula aqui. Nós vimos que eu tenho o produto que eu quero classificar e eu quero classificar esse produto com base na minha venda líquida, certo? Então, a venda líquida é a minha coluna que eu vou levar em consideração para ordenar esses dados, né? Então, para eu saber quem que é o primeiro lugar, eu tenho que ordenar e ver que a venda líquida maior é que vai ocupar a primeira posição, a segunda maior a segunda posição e assim sucessivamente. Então, o que a gente precisa fazer é levar a venda líquida aqui para dentro da minha cláusula over, aqui para dentro do order by. E como que a gente faz isso, né? Se eu copiar só isso aqui e colocar aqui, a gente não vai ter o resultado que a gente espera. A gente vai ter um erro. Por quê? Porque a minha coluna aqui, venda líquida, ela não existe, tá? Isso aqui é uma coluna virtual que eu estou criando com base nessa operação aqui, tá? Uma operação de soma em cima da coluna venda líquida. Então, eu tenho que vir pegar essa coluna e copiar ela aqui, ou seja, a estrutura dessa coluna. Aí, Ítalo, mais legal, e se eu copiar aqui só o venda líquida, vai funcionar? Não vai funcionar, ele vai ordenar, mas ele vai ordenar totalmente diferente do que você quer. Inclusive, ele vai dar um erro porque eu teria que colocar essa coluna aqui numa função de agregação. Mas, por acaso eu não tivesse esse sum, ele até iria funcionar, tá? Mas se a gente está somando, se a gente está agrupando os valores, é toda essa expressão que eu tenho que levar aqui para a minha cláusula order by. E aí, quando eu coloco isso aqui, que eu aperto F5, o meu SQL ele já vai trazer para mim uma quarta coluna aqui com rank. Só que você vai observar que esse rank está classificando, por exemplo, da menor venda para a maior venda, ou seja, em ordem crescente. Isso porque o padrão do order by é em ordem crescente. Para me dizer que eu quero em ordem decrescente, eu tenho que vir aqui e eu tenho que pôr a cláusula desc. E aí, quando eu aperto F5, agora nós já temos o rank. Então, só para recapitular como que a gente fez aqui, tá? Eu usei aqui uma função whole number, que é um window function, e obrigatoriamente ela me exige que eu use uma cláusula over. E aí, nós escrevemos aqui a cláusula over, certo? Depois, eu tive aqui que usar um order by, porque se eu estou usando uma cláusula over, obrigatoriamente eu também tenho que ter um order by dentro da cláusula over. E nesse order by é onde eu digo por quem que eu quero classificar. Se é uma coluna, o nome da coluna. Se é uma expressão, se é um dado que eu já trabalhei, um dado que eu já tratei, é em cima daquela expressão que eu vou colocar aqui dentro, tá? Então, o order by está fazendo referência a essa expressão, que nada mais é do que a nossa venda líquida aqui, né? Que eu chamei aqui de venda líquida. E, por fim, a gente colocou aqui que a gente queria ordenar isso em ordem decrescente. Ou seja, para mim fazer o meu ranking, eu quero sempre olhar da que tem mais venda para que tem menos venda, tá bom? Essa estrutura é exatamente igual se você for usar para um ranking de vendedores, para um ranking de produtos, para um ranking de clientes, independente do ranking, tá? A estrutura é a mesma, o que vão mudar são as colunas. No entanto, existe uma outra forma da gente fazer um ranking, que é uma forma até um pouco mais comum, que é a gente fazer um ranking dentro de um grupo, dentro de um determinado grupo específico. Mas antes de continuar, eu preciso saber se você já deixou o seu like no vídeo. Não esquece de deixar o seu like se você está gostando do conteúdo, e é claro que você também não pode esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Esse canal está em busca de chegar a 2.000 inscritos. Uma marca histórica e desafiadora para mim, e a sua inscrição e o seu like são muito importantes para a gente conseguir chegar lá. Conto contigo, hein? Deixou o like? Se inscreveu no canal? Então, bora lá para ver como que a gente faz esse ranqueamento dentro de um grupo. Aproveitando a query que nós já usamos aqui, tá? Eu deixei aqui um inner join aqui comentado, eu vou descomentar esse inner join e eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, mais uma coluna chamada grupo de produto, que eu vou chamar ela de grupo, vou colocar aqui, grupo produto, tá? Se eu incluir mais uma coluna, essa coluna agora ela deve vir para a minha função de agregação, porque eu estou usando um sum aqui para ver os totais. Então, até aqui tudo bem, uma queryzinha normal, e agora nós temos a descrição do nosso produto. Se eu ordenar aqui pela descrição do nosso produto, vou fazer um order by aqui, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Olha só o que acontece. Eu tenho o meu grupo de produto 1
E aqui dentro do meu grupo de produto 1, quando ele termina, ele não termina o ranking, ele não reinicia o ranking. Por quê? Porque esse ranking está geral, ele está para todos os produtos, independente do grupo. Tá? Então, fazendo o ranking aqui de uma maneira geral. Mas agora, se eu quiser, por exemplo, fazer um ranking dentro dos produtos aqui do grupo 1, qual foi o que foi mais vendido e qual foi o que foi menos vendido? Dentro do grupo 2, qual foi o mais vendido e qual foi o menos vendido? Qual que é a posição de cada um desses produtos dentro do seu próprio ranking? Como que a gente faz isso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse cara aqui, mesma consultazinha, mesma estrutura, e vocês vão ver que vocês aprendendo a estrutura base. As outras são só algumas variações, pequenas variações, para que você consiga criar essa estrutura ainda mais de maneira ainda mais aperfeiçoada, tá? Então, no whole number, a gente viu que é obrigatório a gente usar a cláusula over e dentro da cláusula over é obrigatório a gente usar a cláusula order by, tá? E aí, no order by, eu tenho que passar a coluna pela qual eu quero ordenar, pela qual eu quero classificar aqueles dados. Só que existe uma cláusula dentro do over, que é uma cláusula que ela não é obrigatória, que é uma cláusula chamada partition by. O que é essa cláusula partition by ela faz, tá? Essa cláusula partition by, ela é a responsável por definir onde começa e onde termina o seu intervalo, o seu grupo. Então, é através dela que o SQL vai ler as linhas e vai dizer, opa, aqui terminou o grupo, então eu tenho que recomeçar o meu ranking. Opa, aqui terminou o grupo, recomeça o ranking. Então, o que o SQL vai fazer basicamente antes da gente implementar o código? Para a gente entender bem certinho. Ele vai vir aqui na coluna aqui que eu escolher. Eu vou escolher, por exemplo, o meu grupo de produto, já que eu quero criar um ranking em cima do grupo de produto, tá? Então, ele vai vir aqui e vai ver, opa, grupo de produto 1, rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, e ele vai fazer o ranking sequencialmente até ele chegar ao final do grupo 1. Quando ele mudar, ou seja, quando essa coluna tiver valor diferente, ou seja, ela era grupo 1, passou a ser agora grupo 2. O SQL ele vai dar um restart, ele vai reiniciar o meu ranking. Então, o grupo 2 ele não vai mais seguir o sequencial. Imagina que aqui é posição 38. Ele não vai seguir 39, 40, ele vai recomeçar para 1, 2, 3 e assim sucessivamente, sempre que ele encontrar um grupo novo, sempre que ele encontrar uma janela nova de dados. E onde que eu defino esse intervalo? Onde que eu defino qual que é a coluna que vai definir a minha janela de dados? É aqui na minha cláusula do partition by. Então, aqui no partition by, eu tenho que dizer para o SQL qual que é a coluna que vai delimitar o início e o fim do meu ranking. E essa coluna é o grupo de produto, porque toda vida que eu mudar o grupo, eu quero reiniciar essa contagem. Então, se eu vier aqui na descrição, por exemplo, e pôr a descrição do meu grupo de produto, e eu aperto F5 agora, e olha só o que vai acontecer. Observa que agora o meu grupo 1, ele começou do rank 1. No geral, esse produto ele é o terceiro, é o top 3 de vendas. Mas dentro do grupo 1, ele é o produto que mais vendeu, tá? E aí a gente vai seguindo, ó, 2, 3, 7, 8, 18, 19, e a gente vai seguindo aqui dentro do grupo 1. Quando a gente encerra o grupo 1, quando existe essa modificação aqui de grupo, o que acontece com o meu ranking? O meu ranking ele é reiniciado, tá? Então, ele recomeça a contagem dentro desse grupo, desse produto. Então, aqui eu sei que o grupo 2, esse produto, ele é o mais vendido no geral e, consequentemente, o mais vendido dentro do ranking também. Esse aqui, que é o segundo, ele está na posição 27 no ranking geral. E aí, assim, eu consigo criar esses rankings. Uma coisa muito importante é que aqui eu estou usando só uma coluna, mas você pode particionar esses grupos com mais colunas. Então, imagina que você tem a venda de clientes e por grupo de produtos e por clientes, e você quer criar esse agrupamento por cliente e por grupo de produto. Então, você vai incluir mais colunas aqui dentro do partition by para ele ir montando esses grupos, tá? O interessante aqui é você fazer simulações, você brincar e você usar bastante essa função do whole number para você conseguir aí começar a montar os seus rankings.
Lembrando que existem mais funções de ranqueamento dentro do SQL que tem algumas particularidades. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber e gravar um vídeo com cada uma dessas funções especificamente, explicando as diferenças entre elas. E se você quer saber um pouco mais sobre Window Function, eu vou deixar aqui do lado uma playlist com as principais Window Function, aquelas que vão te ajudar e muito no seu dia a dia de trabalho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!